Antes de se tornar um país, o Brasil foi alvo de homens que cruzaram oceanos movidos por ganância, pólvora e poder. Imagine um território vasto e rico, repleto de recursos naturais como açúcar e ouro, espalhado por uma costa que parecia não ter fim. Durante o período colonial entre os séculos XVI e XVIII, o Brasil colônia era um verdadeiro tesouro à vista de todos, mas também uma terra vulnerável, constantemente no radar dos saqueadores dos 7 mares. Piratas e corsários tão temidos e admirados eram os protagonistas deste cenário. Mas qual a diferença entre eles? Os piratas eram os bandidos do mar, agindo por conta própria, enquanto os corsários tinham a bênção das coroas europeias para atacar e saquear em nome de seus países. E entre esses homens do mar, alguns dos mais brutais e ousados da história naval decidiram testar sua sorte nas águas brasileiras. Neste vídeo, vamos explorar as histórias dos 10 piratas e corsários mais cruéis, ousados ou impactantes que ameaçaram o Brasil colônia. Prepare-se para conhecer nomes que ficaram gravados na história, como Duguay-Trouin, Jacques de Sores e Thomas Cavendish. Esses homens não apenas saqueavam, mas empregavam estratégias de guerra naval que muitas vezes deixavam a coroa portuguesa de joelhos. Ao longo do vídeo, você verá traições, conquistas inesperadas e derrotas humilhantes. Vamos comparar os estilos de ataque e os legados deixados por esses personagens tão fascinantes quanto temidos. Se você é um apaixonado por história, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Não perca a chance de conhecer mais sobre as histórias esquecidas do nosso passado. Então, prepare-se, porque esses homens não pediram permissão para entrar, só deixaram o rastro da destruição. René Duguay-Trouin foi o maior pesadelo do Rio? Em 1711, Duguay-Trouin reuniu uma frota de mais de 5.000 homens para tomar o Rio de Janeiro. E conseguiu. Esta operação não foi apenas um ataque, mas uma resposta estratégica ao fracasso de Duclerc no ano anterior. Com um plano meticulosamente traçado, Duguay-Trouin usou a experiência e o conhecimento adquirido ao longo dos anos para cercar a cidade de forma eficaz. Ele trouxe sua frota poderosa para bloquear o Rio de Janeiro por mar, cortando qualquer possibilidade de reforços ou saídas. As águas que cercavam a cidade se tornaram um verdadeiro cerco flutuante, isolando completamente os defensores portugueses. O ataque foi rápido e decisivo. Duguay-Trouin executou um bombardeio intenso, que deixou a cidade à mercê dos invasores. O saque que se seguiu foi brutal. Os franceses vasculharam a cidade, capturando bens valiosos e causando um impacto econômico devastador. Além disso, exigiram um resgate colossal para poupar a cidade de uma destruição ainda maior. Este resgate não apenas esvaziou os cofres da colônia, mas também deixou uma marca profunda na economia local, que demorou anos para se recuperar. Para Portugal, o ataque foi uma humilhação sem precedentes. Ver uma de suas colônias mais importantes ser tomada e saqueada por piratas foi um duro golpe no orgulho português. Por outro lado, para Duguay-Trouin, o sucesso da operação elevou seu prestígio na França a novos patamares. Ele foi celebrado como um herói nacional, um símbolo do poder naval francês e da capacidade de vingança contra os inimigos. A ousadia e o sucesso de sua empreitada no Rio de Janeiro ecoaram por toda a Europa, e o nome de Duguay-Trouin se tornou sinônimo de destemor e astúcia naval. Mas esse feito só foi possível porque outro corsário francês havia falhado antes. Duclerc morreu na prisão, mas acendeu a chama? Jean-François Duclerc chegou ao Rio de Janeiro em 1710 e foi derrotado, capturado e executado
pouco depois. Sua expedição, composta por cerca de 1.000 homens, foi uma tentativa ousada de saquear a cidade e capturar suas riquezas. No entanto, de Klerk subestimou a resistência das forças portuguesas, que estavam bem preparadas para defender a colônia. A guarnição local, composta por soldados e milicianos, demonstrou determinação e coragem, frustrando os avanços dos piratas com vigor e habilidade. A estratégia de de Klerk, que parecia promissora no papel, desmoronou diante das robustas fortificações e da astúcia dos defensores. Os portugueses, cientes da ameaça que pairava sobre a cidade, haviam reforçado suas defesas e estavam prontos para o confronto. A batalha foi intensa, mas a superioridade tática e o conhecimento do terreno pelos portugueses se mostraram decisivos. O erro de Klerk em subestimar o inimigo e sua incapacidade de se adaptar rapidamente às circunstâncias selaram o destino de sua missão. Capturado após a derrota, de Klerk foi levado como prisioneiro e mantido sob custódia. No entanto, sua morte na prisão foi cercada de mistério. Algumas versões sugerem que ele foi assassinado, enquanto outras apontam para causas naturais. O fato é que sua morte prematura não apagou o impacto de sua expedição fracassada. Pelo contrário, serviu como um catalisador para novos conflitos. A derrota de Klerk e sua morte na prisão incitaram uma sede de vingança entre os piratas franceses. Esta chama acendeu a motivação para um ataque subsequente, liderado por René Duguay-Trouin, que em 1711 lançaria uma nova investida contra o Rio de Janeiro. A tentativa frustrada de de Klerk, portanto, não foi apenas um episódio isolado, mas um prelúdio para eventos ainda mais dramáticos e marcantes na história das invasões piratas ao Brasil. Mas os franceses não foram os únicos a tentar dominar essas águas. Cavendish foi o corsário inglês mais ousado do Atlântico Sul. Em 1591, Thomas Cavendish tentou saquear a costa brasileira e enfrentou tudo o que podia dar errado. Famoso por suas façanhas nos mares, Cavendish já havia dado a volta ao mundo, saqueando navios espanhóis e acumulando uma fortuna impressionante. Sua reputação como um dos mais ousados corsários ingleses do Atlântico Sul era amplamente reconhecida, e sua nova expedição prometia ser mais uma demonstração de sua audácia e habilidade. Ao chegar à região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, Cavendish pretendia repetir seus sucessos anteriores. No entanto, seus ataques foram frustrados por uma série de desventuras inesperadas. As defesas locais estavam preparadas para resistir a invasores, e a resistência que encontrou foi mais feroz do que imaginava. Os ventos não sopravam a seu favor, e os mares traiçoeiros tornaram sua empreitada ainda mais complicada. Além de enfrentar a resistência local, Cavendish também se deparou com severas dificuldades internas. Sua tripulação foi assolada por doenças tropicais, minando rapidamente a moral e a capacidade de combate de seus homens. O clima adverso, com tempestades fortes e imprevisíveis, só piorava a situação, retardando seus movimentos e desgastando ainda mais seus recursos. A esperança de um saque bem-sucedido logo se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Após o fracasso da missão, Cavendish encontrou seu destino trágico ainda em alto mar. Consumido pelo desespero e pelas adversidades insuperáveis, ele morreu antes de conseguir retornar à Inglaterra. Sua ousadia, que antes o levara a glórias inigualáveis, agora marcava sua queda. A tentativa de saquear a costa brasileira se tornara um episódio amargo em sua carreira, lembrado como uma das expedições mais desastrosas de sua vida de pirata. Enquanto Cavendish lutava contra o destino,
outro francês tentava construir um novo império. Villeguignon foi corsário, colonizador ou os dois? Jean de Villeguignon não veio só saquear. Ele queria fundar a França Antártica, mas seus métodos eram dignos de corsário. Em 1555, ele chegou ao Rio de Janeiro com uma frota determinada a estabelecer uma colônia francesa no Novo Mundo. Sua ambição ia além do simples saque. Villeguignon visava criar um refúgio para protestantes perseguidos na Europa, mas suas táticas agressivas logo se tornaram evidentes. Desde o início, Villeguignon enfrentou a resistência dos portugueses que já consideravam a região sua. Os confrontos não tardaram, e os ataques a embarcações locais se tornaram frequentes. Villeguignon, com sua experiência naval, sabia como interceptar e saquear navios, garantindo suprimentos e enfraquecendo seus inimigos. Sua habilidade em combate era notória, e ele usou cada artifício aprendido nos mares para consolidar sua presença. Além dos conflitos com os portugueses, Villeguignon buscou alianças estratégicas com as tribos indígenas locais. Ele formou uma aliança com os Tupinambás, prometendo-lhes proteção e apoio contra tribos inimigas. Essa parceria foi crucial para a sobrevivência inicial da colônia, mas também trouxe desafios. As disputas religiosas entre católicos e protestantes dentro de sua própria colônia ameaçavam sua liderança, gerando tensões que precisavam ser continuamente controladas. A violência e estratégia militar foram indispensáveis para Villeguignon manter a França Antártica. Ele construiu fortes e manteve uma presença militar constante para proteger a colônia de invasões. No entanto, sua liderança era frequentemente questionada e as rivalidades internas acabaram enfraquecendo a colônia. A França Antártica não resistiria por muito tempo, mas o legado de Villeguignon como um líder corsário colonizador permanece vivo na história, marcando um período de intensa disputa pelo controle do território brasileiro. E falando em brutalidade, houve quem não quisesse fundar nada, só destruir. Jacques de Sores espalhou o terror como poucos. Chamado de anjo exterminador, Jacques de Sores era mais temido pelo rastro de destruição do que por qualquer bandeira. No Caribe, suas ações foram brutais e implacáveis, deixando um legado de terror em cada porto que atacava. De Sores não era apenas um pirata comum. Ele era a personificação da fúria e da crueldade, saqueando, queimando e destruindo tudo que encontrava pela frente. Sua fama cresceu rapidamente, e ele se tornou um dos piratas mais temidos de sua época. Apesar de sua atuação mais direta no Caribe, Jacques de Sores teve um impacto indireto no Brasil colônia. A presença de corsários franceses como ele no Atlântico Sul despertou preocupação nas autoridades coloniais. Esses piratas eram conhecidos por sua audácia e ousadia, e suas ações ameaçavam o comércio e a segurança das colônias portuguesas. Embora de Sores não tenha liderado ataques diretos ao Brasil, ele inspirou muitos outros a seguir sua trilha de destruição, aumentando a pressão sobre as defesas coloniais. O estilo de ataque de Jacques de Sores era direto e implacável. Ele preferia abordagens rápidas e decisivas, surpreendendo suas vítimas com velocidade e força. Seus ataques eram caracterizados por uma brutalidade que deixava cidades inteiras devastadas. A estratégia de Sores não deixava espaço para negociações ou misericórdia. Seu objetivo era sempre causar o máximo de destruição possível, garantindo que seu nome fosse sinônimo de medo e respeito entre seus companheiros piratas e suas vítimas. A influência de Jacques de Sores sobre a imagem dos corsários franceses na região
foi significativa. Ele ajudou a moldar a percepção de que os piratas franceses eram uma força a ser temida e respeitada, influenciando o curso da história dos mares do Atlântico Sul e das colônias que ali se estabeleciam. Mas se os franceses marcaram pelo fogo, os holandeses deixaram cicatrizes profundas no Nordeste. Cornelis Jol foi o pirata com perna de pau mais temido do Brasil? Conhecido como Hout Ben, Cornelis Jol não precisava de 2 pés para aterrorizar o litoral brasileiro. Este temido pirata holandês, famoso por sua perna de pau, foi um dos principais corsários a serviço da Companhia das Índias Ocidentais durante o século XVII. Sua habilidade em comandar embarcações e liderar homens o tornaram uma figura crucial nas investidas holandesas contra o Brasil colônia, em uma época em que o Atlântico Sul fervilhava com a disputa pelo domínio das rotas comerciais. Cornelis Jol desempenhou um papel vital nas campanhas da Companhia das Índias Ocidentais, destacando-se pela ferocidade e eficiência com que executava seus ataques. Sua presença foi marcante durante a invasão de cidades como Salvador em 1624. Sob seu comando, os holandeses conseguiram tomar a cidade, causando pânico entre os habitantes e forçando as forças portuguesas a recuarem. Esta vitória temporária destacou Jol como um estrategista formidável e consolidou sua reputação entre os aliados holandeses e seus inimigos portugueses. Sua fama não se limitava apenas à sua brutalidade, mas também à sua capacidade de inspirar medo e respeito. Entre os holandeses, era visto como um herói que desafiava as armadas inimigas e trazia riqueza e poder para a companhia. Já entre seus adversários, o nome Hout Ben evocava imagens de destruição e pilhagem. As investidas de Jol tinham um impacto tático significativo, enfraquecendo as defesas coloniais e forçando os portugueses a mobilizarem recursos para proteger suas possessões. O legado de Cornelis Jol não se restringe apenas às conquistas militares. Seu estilo de liderança e sua imagem de pirata invencível deixaram uma marca indelével na história das guerras coloniais, fazendo do Hout Ben uma lenda dos mares, cuja sombra pairou sobre o Brasil colônia por muitos anos. E entre os estrategistas holandeses, um nome se destaca por seu golpe mais audacioso. Piet Hein venceu uma guerra com prata roubada? Piet Hein capturou a famosa prata da Espanha, e boa parte dela financiou os ataques ao Brasil. No ano de 1628, em uma manobra ousada e meticulosamente planejada, o almirante holandês Piet Hein liderou a captura de uma rica frota espanhola carregada de prata. Essa frota, conhecida como a Frota do Tesouro, era uma das mais cobiçadas do Império Espanhol, transportando riquezas extraídas das colônias americanas para a Europa. A captura ocorreu nas águas do Caribe, onde Hein utilizou sua experiência naval para surpreender os espanhóis, que se viram incapazes de defender suas embarcações. O saque da frota espanhola por Piet Hein resultou em um ganho colossal para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A prata capturada foi imediatamente direcionada para financiar a Guerra Holandesa no Atlântico Sul, uma campanha que visava desestabilizar o domínio espanhol e português na região. Hein não só arrecadou uma quantidade impressionante de recursos, como também impulsionou a moral holandesa, permitindo que a companhia aumentasse sua presença militar e logística na costa do Brasil. Embora Piet Hein não tenha atacado diretamente as cidades brasileiras, sua conquista teve um impacto significativo nos ataques subsequentes realizados pelos holandeses.
Os recursos financeiros provenientes da prata permitiram que a companhia financiasse expedições de conquista e ocupação no Nordeste do Brasil, afetando diretamente cidades como Olinda e Recife. Essa estratégia de desvio de recursos espanhóis para a máquina de guerra holandesa criou uma nova dinâmica no conflito colonial, permitindo que os Países Baixos consolidassem temporariamente sua influência na região. O feito de Piet Hein não apenas enfraqueceu a economia espanhola, privando-a de uma de suas mais valiosas remessas, mas também alterou o equilíbrio de poder no Atlântico Sul, reforçando a presença holandesa e pavimentando o caminho para a ocupação do Nordeste brasileiro. Esta captura audaciosa tornou-se um marco na história naval, evidenciando como um único evento estratégico pode alterar o curso de uma guerra e influenciar o destino de nações inteiras. Mas nem todos os ataques vinham com bandeiras oficiais. Alguns eram puro saque com gosto de sangue. Henry Powell foi um dos primeiros a ameaçar o Nordeste. O corsário inglês Henry Powell foi um dos primeiros a testar as defesas da costa brasileira, principalmente no Norte e Nordeste. Durante o início do século XVII, as águas do Atlântico Sul se tornaram um campo de batalha para corsários e piratas que buscavam fortuna. Powell, com sua audácia e astúcia, lançou ataques pontuais e rápidos, explorando a vulnerabilidade das vilas costeiras ainda em desenvolvimento. A relação entre as ações de Powell e a política internacional da época era evidente. A Inglaterra, rival de Portugal, via no Brasil colônia um alvo estratégico para enfraquecer seu inimigo e expandir suas próprias influências. Powell, ao atacar essas terras, contribuía para a pressão sobre Portugal, que já enfrentava dificuldades em manter suas vastas possessões. A tática de Powell era baseada em ataques relâmpago, surpreendendo as defesas locais. Ele navegava rapidamente para os pontos mais frágeis, desembarcava seus homens, saqueava o que podia e partia antes que qualquer reforço pudesse ser organizado. Essa abordagem garantia não apenas o sucesso de seus ataques, mas também a segurança necessária para evitar confrontos diretos com forças superiores. O impacto desses ataques nas vilas locais era devastador. Comunidades inteiras eram deixadas em estado de choque, com suas economias abaladas e populações aterrorizadas. A presença de Powell e outros corsários nas águas brasileiras obrigou Portugal a repensar suas estratégias de defesa e a investir mais recursos na proteção de suas colônias. Para os habitantes do Nordeste, cada ataque era um lembrete da vulnerabilidade de suas casas e da constante ameaça que pairava sobre o Brasil colônia. A passagem de Powell pelo litoral brasileiro ficou gravada na memória da época como um período de tensão e resistência contra os invasores do mar. Mas há nomes menos lembrados que financiaram as engrenagens por trás de tudo isso. Popelinière foi o cérebro por trás do saque. Sem Lancelot Voisin de la Popelinière, talvez muitos dos ataques ao Brasil nunca tivessem acontecido. Este enigmático francês era mais do que um simples aventureiro. Ele era um intelectual e um financiador visionário. Sua mente estratégica e seu poder de articulação foram fundamentais para orquestrar expedições que desafiavam a supremacia portuguesa no Novo Mundo, enquanto se posicionava como uma figura central nos planos franceses de expansão colonial. Popelinière não era apenas um pensador, mas um homem de ação. Ele conseguiu reunir recursos e apoiadores para financiar expedições audaciosas que buscavam não apenas saquear, mas também estabelecer uma presença francesa duradoura em territórios sob domínio português.
Seu envolvimento nos planos franceses contra Portugal era profundo e bem calculado, com uma compreensão nítida das fraquezas e das oportunidades que o vasto e mal defendido litoral brasileiro oferecia. A influência ideológica de Popelinière na colonização e nos ataques ao Brasil não pode ser subestimada. Ele acreditava fervorosamente na expansão francesa e via a colonização como uma missão civilizatória. Seu pensamento inspirou muitos a ver o Brasil não apenas como um alvo de saque, mas como uma terra de promessas e oportunidades para um novo futuro francês. Essa visão era contagiante e ajudou a moldar a mentalidade dos corsários e dos nobres que o apoiavam. Como articulador das ações corsárias, Popelinière desempenhou um papel crucial. Ele era o cérebro por trás de muitos ataques, utilizando sua rede de contatos e seu conhecimento estratégico para coordenar operações que, de outra forma, seriam impossíveis. Sua habilidade em manipular informações e influenciar decisões fez dele um protagonista invisível, mas essencial, nas narrativas de pirataria que marcaram a costa brasileira. Assim, Lancelot Voisin de la Popelinière se consolidou como um dos mais influentes e temidos orquestradores dos ataques que assombraram o Brasil colonial. E para fechar, precisamos falar de quem conduziu as ideias para as batalhas reais. João de Laet escreveu a história e planejou o ataque? Historiador, cartógrafo e conselheiro militar, João de Laet foi mais que um observador. Foi um estrategista do saque holandês. Nascido nos Países Baixos, de Laet desempenhou um papel crucial na Companhia das Índias Ocidentais, a organização responsável por coordenar os ataques e ocupações nas colônias espanholas e portuguesas. Seu conhecimento profundo das terras sul-americanas, aliado à sua capacidade analítica, fez dele uma peça-chave na elaboração das invasões que viriam a marcar o Brasil colônia. João de Laet não apenas escreveu sobre as terras selvagens e cheias de oportunidades do Novo Mundo. Ele desenhou mapas detalhados que serviram como guias para as frotas holandesas. Esses mapas eram mais do que meros desenhos. Eram planos táticos que indicavam os pontos mais vulneráveis e estratégicos para se atacar. Sua habilidade em cartografia permitiu que os holandeses navegassem com precisão e se posicionassem de maneira vantajosa, surpreendendo as defesas portuguesas. A visão de Laet não se restringia à conquista territorial. Ele compreendia a importância do domínio econômico e cultural. Por meio de suas estratégias, os holandeses conseguiram não apenas tomar cidades, mas também consolidar sua presença no Nordeste brasileiro, explorando as riquezas naturais e estabelecendo uma base de poder que desafiaria o domínio ibérico na região. Nos bastidores da Guerra Marítima, a influência de João de Laet foi inegável. Ele mostrou que as batalhas não são vencidas apenas no campo de guerra, mas também nos gabinetes de planejamento. Sua habilidade em simultaneamente escrever a história e moldá-la através de suas estratégias destaca a importância de um planejamento cuidadoso e bem informado em conflitos marítimos tão complexos. Assim, de Laet não foi apenas um cronista dos acontecimentos, mas sim um arquiteto do poder holandês no Brasil. Agora que os nomes foram revelados, chegou a hora de comparar estilos, impactos e legados. O que torna um pirata mais brutal que outro? Historiador, cartógrafo e conselheiro militar, João de Laet foi mais que um observador. Foi um estrategista do saque holandês. Seu nome pode não ser tão conhecido quanto os dos capitães que comandaram ataques, mas sua influência nos bastidores foi crucial para o sucesso das investidas holandesas contra o Brasil colônia. Ligado à poderosa Companhia das Índias Ocidentais, de Laet
desempenhou um papel vital na preparação dos ataques que visavam minar o domínio português na região. A Companhia das Índias Ocidentais não era apenas uma entidade comercial. Ela era uma máquina de guerra, com interesses bem definidos nas riquezas do Novo Mundo. João de Laet, com sua habilidade única de combinar conhecimento histórico e geográfico, tornou-se um ativo inestimável. Ele foi responsável por estudar e mapear as costas brasileiras com detalhes impressionantes, criando não apenas mapas, mas verdadeiros planos de invasão que maximizaram as chances de sucesso dos piratas holandeses. A visão de Laet foi além do que se passava no campo de batalha. Ele entendeu que, para consolidar o domínio holandês no nordeste do Brasil, era necessário não apenas capturar territórios, mas também garantir que eles pudessem ser mantidos. Seus mapas e análises forneceram as informações necessárias para que os holandeses não apenas atacassem, mas também controlassem áreas estratégicas, estabelecendo um novo equilíbrio de poder na região. Nos bastidores da Guerra Marítima, a importância de estrategistas como João de Laet era imensa. Enquanto os piratas executavam os ataques, era o conhecimento e a antecipação de movimentos que realmente decidiam o desfecho das batalhas. De Laet, com sua combinação de erudição e estratégia, ajudou a escrever um capítulo brutal e fascinante da história do Brasil sob o ataque holandês. Agora falando de um personagem que realmente me impressiona, René du Guesclin. Imagine só a precisão e a ousadia desse pirata ao atacar o Rio de Janeiro. Foi uma operação tão bem planejada que até hoje nos deixa pensando. E se ele tivesse permanecido? O que teria sido do Brasil sob o domínio de um pirata tão astuto e determinado? E você, qual figura dessa lista de piratas mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. Adoro saber a opinião de vocês. E se você gosta desse tipo de história, não deixe de conferir nosso vídeo sobre as cidades brasileiras que já foram ocupadas por invasores europeus. É uma viagem incrível pela história que você não vai querer perder. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda há muitas batalhas esquecidas do passado para explorarmos juntos.